Pois, como lhes disse, termina assim, de forma abrupta, o Evangelho de Marcos. É óbvio que as outras comunidades que escrevem mais 3 evangelhos considerados canónicos, mais 2 sinóticos, o de Mateus e o de Lucas, Lucas em 2 volumes, e João, o Evangelho de João, elas próprias, de algum modo, se sentem incomodadas com o terminar deste Evangelho mais antigo, o mais primitivo, terminar de forma tão abrupta. E, sobretudo, com a expectativa de que na Galileia teológica, antropológica, teológica, lá o verão, mas com os olhos da mente cordial, nunca com estes, os olhos do rosto. A expectativa, a esperança, o anúncio, lá o verão, mas sem nunca o verem, sem aqui fazer nenhuma narrativa em que o veem, mesmo dessa maneira, com a mente cordial que vê o invisível. E perante o desenvolvimento que os outros vão dar, os outros evangelhos, e este não dá, termina abruptamente assim. É a última palavra, a última expressão. Não disseram nada a ninguém, não dizem nada a ninguém, porque têm medo. Ponto final, acabou o Evangelho de Marcos. Então, no século II, houve alguém, certamente bem intencionado, e já na linha do cristianismo em desenvolvimento, no século II, que se deu ao trabalho de fazer um acréscimo, que são os versículos 9 até 18 incluído, que eu nem vou aqui referir, porque são um acréscimo do século II, não tem nada a ver com as comunidades que escrevem o Evangelho de Marcos. Mas lá está a referência a algumas aparições ditas, tiradas dos outros. Mas isso não tem nenhum fundamento. E é importante, é que nós, no século XXI, tenhamos bem consciência disto. Isto hoje já está assumido, do ponto de vista mesmo dos biblistas mais integrados, dos biblistas do sistema eclesiástico. Sabem que é assim e podem já o devem estar a ensinar nas suas faculdades de teologia das universidades confessionais. Ainda não se anuncia assim propriamente às multidões, às populações, porque elas podem chocar-se. E então, e também começarem a pôr tudo em causa. E isso os poderes não querem. São mentirosos profissionais, institucionais, mentirosos compulsivos, porque o sistema e o institucional os obriga a ser mentirosos. Mentirosos pelo que dizem e mentirosos pelo que não dizem, também por omissão, se é mentiroso. E depois quem é mentiroso por ação ou por omissão também acaba por se tornar assassino do ser humano e apenas alimenta o animal racional. Não é assassino dos animais racionais, mas é assassino do ser humano. Nunca o deixa desenvolver-se de dentro para fora. E pode-se dizer assassino, a palavra é dura, mas traduz a realidade. Se não se deixa crescer o ser humano, e ele fica um aborto. Fica um aborto do que poderia e deveria ser, e que tem dentro de si a matriz que poderia e deveria ser. Pois bem, como isto é um acréscimo do século II, pois deixamos para lá, mas temos que ser de o dizer, até porque desta maneira nós vamos perceber a diferença com os outros 3 evangelhos que vêm depois deste, e todos conhecem este.
e, portanto, também saberão o que estão a fazer. O Evangelho de Marcos é o que, portanto, o mais antigo, o mais primitivo, e é o que dá menos espaço a este primeiro dia da semana, ao oitavo dia. Para a ordem cronológica que estamos a tratar desta última semana que para Jesus, historicamente, termina com aquele seu grito e a entrega da sua ruá, do seu sopro maiêutico, do seu espírito maiêutico, a todo o universo, a todos os povos, a todo o universo, indiscriminadamente. E no oitavo dia, Marcos é o que dedica menos espaço a este oitavo dia. Dedica-lhe apenas 8 versículos deste capítulo 16. Porque os que vêm a seguir já não são de Marcos, das comunidades que escrevem este Evangelho. Mateus já dedica bastante mais, dedica-lhe 20 versículos a este oitavo dia. E já inclui aparições do ressuscitado, claro. Sem ser da Galileia, a não ser, insinua, que apareceu aos 12, aos discípulos, na Galileia, e que depois lá em Betânia, lá no monte da Galileia, na montanha da Galileia, desaparece, assim, da vista deles. Mateus, portanto, apresenta 20 versículos, faz uma narrativa para o oitavo dia com 20 versículos e termina também depois o seu Evangelho com aquela famosíssima palavra bendita: estarei sempre convosco até à plenitude. Estarei sempre convosco até à plenitude, Jesus. Que havemos de ter medo? Ele está sempre connosco até à plenitude. Até à plenitude da história, até à plenitude da humanidade ser plena e integralmente humana. E Lucas, claro que a primeira aparição que põe é às mulheres, a estas, mas depois aos outros. E Lucas dedica-lhe 53 versículos ao oitavo dia. É o que, dos 3 sinóticos, é o que se desenvolve mais. Dedica-lhe 53 versículos, todos no mesmo dia, no chamado primeiro dia da semana, ao domingo. Todos no mesmo dia. Tem apenas duas chamadas aparições de Jesus ressuscitado. É aquela narrativa muito conhecida dos discípulos de Emaús, dos 2 de Emaús, presumivelmente um casal, homem e mulher, um discípulo e uma discípula, um casal, e lá estão sempre 2, porque o Lucas usa sempre os 2, de 2 a 2, há 2 a 2, e portanto põe 2 também aqui. Aquela narrativa belíssima, do ponto de vista antropológico e teológico, mas são narrativas parabólicas, não se esqueçam nunca. Nunca são narrativas jornalísticas. Se estivesse lá o jornalista não via nada. Nós lá estivéssemos não víamos nada. Porque a parábola é parábola. Não é um facto histórico. Assim, sem mais. E não se assustem, pelo contrário, alegrem-se. A parábola é parábola. Como todas as parábolas que Jesus conta. Estas também que as comunidades agora contam, aprenderam com ele e fazem parábolas desta maneira. Para dizer o indizível. Mostrar o invisível. Para nos pôr em contacto com o essencial. Tem-se encontrar uma linguagem humana que diga o indizível e que revele o invisível. E é difícil encontrar. Só por parábolas é que se chega lá. Se pode criar condições para que a nossa mente interior, a nossa mente cordial se abra, se agite, se mexa. Quebre a ideologia e a idolatria dentro de nós. Esse tal Penedo que não nos deixa ver. E a gente passa a ver. Já vá.